Falando sobre frações, é importante saber sobre três tipos de frações, que são as frações próprias, as frações impróprias e as frações aparentes. Então, olha só, é, as frações próprias, eu vou ter uma fração própria quando o numerador ele é menor do que o denominador. Olha só, 3 quartos e 2 quintos. Perceba que nos dois exemplos, o numerador ele é menor do que o denominador. Aqui também. Então, nesse caso, o numerador é 3 e aqui embaixo o 4 é o denominador. Nesse outro exemplo, o 2 ele é o numerador e o 5 ele é o denominador. Mais embaixo nós temos a figura que representa essa fração. Então, nesse caso, o inteiro ele foi dividido em 4 partes iguais, né? Por isso que o 4 é o denominador. Então, já que o 4 é o denominador, então esse inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Aqui em cima, o numerador ele representa as partes em que eu estou utilizando. Então, já que o numerador é 3, então aqui embaixo nós vamos ter 3 partes iguais. 1, 2, 3. Olha só o próximo. O inteiro ele foi dividido em 5 partes iguais. Só que nós estamos utilizando apenas duas partes desse inteiro, que é 1, 2. Então, o numerador é 2 e o denominador é 5. O próximo é as frações impróprias. Então, eu vou ter uma fração imprópria quando o numerador ele é maior do que o denominador. Então, nós temos aqui de novo dois exemplos. Perceba que em cada caso o numerador ele é maior do que o denominador. O numerador ele é maior do que o denominador. Mais embaixo nós temos a figura que representa cada exemplo. Então, essas duas figuras é para esse exemplo e essas outras duas figuras é para esse exemplo. Perceba que o denominador nesse exemplo é 3. Então, os inteiros foram divididos em 3 partes iguais. Só que o numerador é 5. Então, as partes são 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos 5 terços. Nesse outro exemplo, nós temos aqui 7 quartos. Perceba que o 4 é o denominador. Então, os inteiros foram divididos em 4 partes iguais. Só que o numerador ele é 7. Então, nós vamos ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguais. E por último, são as frações aparentes. Olha só. As frações elas vão ser aparentes quando o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, a divisão do numerador com o denominador resulta em um número inteiro. Olha só. Aqui em cima diz que o numerador ele é múltiplo do denominador. Então, se eu pegar o 4 e multiplicar com 3, nós vamos ter, então, o 12. Então, o produto entre esses dois fatores é igual a 12. E 12 ele é o numerador dessa fração. Ou, se eu pegar o numerador e dividir com 4, vamos ter, então, o 3. E o 3 ele é um número inteiro. Mais embaixo, nós temos aqui a figura que representa essa fração. Então, já que o denominador é 4, então esses inteiros foram divididos em 4 partes iguais. Olha aqui, 4 partes iguais, 4 partes iguais, e aqui também 4 partes iguais. Então, o numerador é 12. Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes iguais. Tá certo? Olha só o próximo. O numerador ele é múltiplo do denominador. Por quê? Se eu multiplicar o 5 com 3, vamos ter então um produto igual a 15. E 15 ele é igual ao
numerador. Ou seja, a divisão do 15 com o 5 vai resultar então no quociente o 3. E o 3 ele é um número inteiro. Então aqui embaixo nós temos uma figura que representa essa fração. Perceba que o denominador é 5. Então os inteiros foram divididos em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também e aqui também. Perceba que o numerador é 15. Então vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes iguais.